Boa noite, povo do samba. Mais uma vez a gente está por aqui, no podcast oficial do Carnaval de Porto Alegre, conversando, entrevistando os baluartes, as grandes figuras da nossa festa, da nossa manifestação cultural. E hoje eu recebo uma diva aqui no nosso podcast que tem ultimamente cuidado das mini divas, que serão as divas do futuro. A madrinha, a Dinda, a rainha, Raquel Nunes. Seja muito bem-vinda ao podcast Sambrito. Antes, deixa eu também apresentar meu querido amigo, meu irmão, Julinho Ferreira, jornalista do Carnaval de Porto Alegre, o repórter do samba, como diria Cláudio Brito. Meu querido amigo Julinho, jornalista atualmente lá na RBS TV, fazendo um trabalho brilhante há muito tempo e que está sempre meu parceiro de vida. E vocês sabem, né? Aqui no podcast funciona assim. Sempre um baluarte, sempre uma grande figura do nosso carnaval. E como eu não sou bobo nem nada, eu chamo um reforço de peso, um craque do jornalismo de carnaval, para me ajudar a entrevistar essa figura. Julinho, obrigado pela tua participação aqui, querido. Eu que agradeço. Raquel, fale. Me diz uma coisa, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz na nossa edição passada para o mestre Newton. Ex-presidente, mestre de bateria, compositor. Eu vou falar do currículo do mestre Newton, vou ficar aqui até amanhã de manhã, de Bambas da Orgia. Qual é a tua primeira lembrança carnavalesca? Quando é que, se tu buscar lá no fundinho do baú, quando é que o carnaval pela primeira vez aparece no olhar da Raquel? Quando eu fui no primeiro ensaio da Filhos da Candinha, no ano do sorvete, quando eu me lembro qual era o ano. 1996. A Candinha homenageava, falava do sorvete, e eu era moradora do Partenon. Eu tinha vindo de Bagé, tipo assim, há 2 anos. Tu é de Bagé? Sou de Bagé, sou natural de Bagé. E as minhas vizinhas, nós éramos umas colegas de escola, e tinha umas vizinhas, e elas foram no ensaio. E meu pai, não, porque tu não vai, e ele acabou deixando. Eu lembro que eu cheguei, a quadra da Candinha explodindo de gente, um calor, assim, de uns 40 graus, 10 horas da noite. E era o samba Coco Caju, e eu fiquei apaixonada. Já era o cantor. Já, exatamente. E naquele dia, eles falaram que tinha uma ala pra desfilar de casquinha de sorvete. E foi a primeira vez que eu desfilei no carnaval, eu desfilei na Candinha de casquinha de sorvete. E vocês não têm noção, porque eu fui naquele dia e depois a gente só voltou pra buscar a fantasia no dia do desfile. E era uma fantasia assim, uma esponjinha, que eram uns conezinhos, mas pra nós, assim, era uma coisa emocionante. Imagina desfilar, o centro bombando, e eu, imagina uma guriazinha de Bagé, toda desengonçadinha, não sabia nem o que era carnaval. Eu ia muito nos bailes de carnaval de Bagé, mas nos salões, nos clubes, eu nunca tive um carnaval de rua. Escola de samba, não? Não, porque em Bagé até tem escola de samba e tinha carnaval de rua, mas como eu morava em Candiota, que era um município dentro, um distrito dentro de Bagé, a gente só ia pro carnaval lá pros bailinhos e voltava pra casa. A gente não chegou a passar, não chegava a desfilar na avenida que tinha e tudo. Eu não sei como é que tá agora. E aí, quando eu desfilei na Candinha ali, acho que foi muito emocionante, assim. Foi a primeira lembrança de carnaval que eu tenho, foi primeira vez que eu fui no ensaio do Filhos da Candinha. Deixa eu até corrigir, é 97, não é 96. Já, que maravilha, né? Isso, desfile com sol a pino. Isso mesmo, a gente suava. E eu tenho uma lembrança muito legal desse desfile. Eu era adolescente, tinha 13, 14 anos. E a Candinha, ela teve parceria com uma marca de sorvete. Isso. Ela entregou na avenida uns potinhos de sorvete. Eu lembro que eu comi alguns assim. Não, nós também comemos, porque a nossa intenção era justamente essa, né? A gente queria desfilar pra ganhar também o sorvete. E a gente ficou depois, a gente comeu muito sorvete e levamos pra casa. Gente, e era muito interessante que a Candinha, na época, o pessoal da comunidade do Partenon comprava a ideia do Filhos da Candinha, né? Porque era a única escola, dentro do Partenon, na Zona Leste, Campo da Tuca, São José, Morro da Cruz. Os ensaios bombavam, eram sextas e domingos, se eu não me engano. Isso era muito importante, fazia muito bem para aquela comunidade, os Filhos da Candinha. Agora a Candinha ainda estava, acho que volta esse ano, disputa no descentralizado, mas era muito legal. Julinho? Eu lembro dessa época também, porque eu fui nesses ensaios aí que tu tá falando. E era eu tô legal. tentando lembrar quem era o diretor de bateria, como eu trabalho, eu não me lembro, Eu tô menino. tentando lembrar aqui também. Eu também, mas eu não me lembro. Não lembro se era o... Eu mando um WhatsApp pros amigos aqui, daqui a pouco alguém nos responde. E eu lembro que o Já era o auge, né? Dele, Isso assim, mesmo. Pô, a gente entrava na quadra da Candinha, tu tinha que esperar 20 minutos pra poder entrar na quadra naquela época. Tinha fila. Tinha fila e o ensaio era bom. Isso mesmo. Ensaio era bom. A Candinha, ele é ainda, né? Sempre foi. Não é chão batido, o que é aquilo, Julinho? É uma. Brita? Não é brita. Não é brita. Lá. O que é, Julinho? Ele é tipo é uma terra molhada, né? Que não levanta poeira, mas é que tu consegue sambar ali. Mas ela é uma coisa meio. Eu não sei explicar muito bem o que é aquilo. E a arquibancadinha ali pequenininha e o pessoal do lado de cá, mas era explodindo os ensaios. Eu lembro sempre foi, eu não me lembro se eu também acho que o Marcelinho era o mestre-sala na época. Eu também acho que era uma coisa assim. A Candinha, seu auge, né?
A Candinha fez um baita do desfile naquele período. Nessa época, eu lembro que a gente saía do ensaio do Imperador. Fazia um tour, né? A gente tinha passado pelo Ipiranga para alguns ensaios das escolas. Tinha embaixador no Ipiranga, Acadêmicos da Orgia, Fidalgos e caía na Candinha. Ali era a finaleira. Por isso que era até difícil de tu entrar, porque todo mundo chegava ao mesmo tempo. Saía dos ensaios das outras escolas e iam para lá, porque lá era o final. E era interessante, era muito bom mesmo, assim. E outra, era uma escola que trabalhava diferente essa concepção. Era festa, Vinícius. Era um ensaio de festa. Não tinha todo mundo ali dançando. Era uma grande festa o ensaio da Candinha. Não era bem exatamente. Não tinha essa coisa da apresentação do grupo. Isso mesmo. Apresentação, não. Todo mundo, o povo, né, entrava junto. Isso mesmo, entrava na festa. Isso era interessante. É verdade. E depois da Candinha, ou como é que segue a tua história? Tu desfila mais tempo na Candinha, tu vira uma perigosa perua logo, conta pra gente. Mais ou menos isso. Não, eu desfilei só aquele ano na Candinha, porque logo em seguida eu me mudei, eu morava no Partenon ali, e eu acabei indo pro Partenon, pra uma rua mais, 2 ruas adiante, essa família que me levava pros ensaios. Aí eu conheci uma outra família, que fazia parte de Imperadores do Samba, que eles eram da escola, assim. Ele tinha o Charles, tocava tamborim na bateria. Aí as 2 filhas, Shirley e Sheila, eram mulatas, na época da Giza, olha só. E eles me convidaram uma quarta-feira e falaram assim, olha só, a gente vai nesse... Eu já tinha uns 13 anos. Aí eu já gostava, eu contei pra eles, né, que eles moravam nos fundos da casa da minha avó, e eu contei que eu gostava de carnaval, que eu tinha ido lá na Candinha. Ele, então tu vai no ensaio do Imperadores com a gente. E meu pai, a mesma coisa, não, porque tu não vai. Aí uma quarta-feira meu pai foi trabalhar de noite, eu fugi dele. Eu e as gurias, e era aquele, lembra que 8h30 não pagava, até 8h30 não pagava. Nós chegamos 8h35. E nós pegávamos os 2 ônibus pra ir, e o Leão Portalhão deixaram a gente entrar. Não, tem que pagar. Nós não tínhamos dinheiro pra pagar, a gente só tinha dinheiro da passagem, não tinha como pagar a entrada. E eu falei, vamos voltar pra casa. Voltamos pra casa. Isso foi a primeira quarta. Na segunda... Ou seja, a primeira vez que tu foi no Imperador, não entrei. Não, não fui. Eu cheguei na frente e me barraram. Explodindo. Era uma quarta, assim, um calor, lotada. Imagina, quarta nobre, 1997, 98, meu Deus. 97. E aí eu lembro... Gente, na boa. Era quando se fala, era 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Exatamente, era isso. Esse dia eu tava lembrando que a gente fez uma festa de bateria, não sei se tu vai lembrar, a gente saiu de uma descida da Borges, fez uma festa na bateria, e a quadra já estava com aquela parte que a gente tinha tirado uma metade para construção da parte da Copa daqui de 2014. Aquela festa da bateria, nós colocamos dentro do Imperador 2.000 pessoas. Imagina. Eu lembro que o presidente Rodrigo dizia assim, ó, não cabe mais, Raquel, não vendam mais. Só que as pessoas estavam na porta. Então, saía 2, entrava 3. Saía 3, entrava 6. Assim, a gente tava controlando. Tu lembra disso? Claro. Explodindo. Eu lembro que a gente ficou numa felicidade. E começou a explodir cedo, né? Sim, porque teve descida da Borges. A descida da Borges, a galera foi tudo pra lá. Mas vamos voltar. Tá. Vamos voltar. Viu como a gente já muda o foco? Tua primeira experiência, tu não entra porque não tinha dinheiro. Porque não tinha dinheiro, eu voltei pra casa. Voltou pra casa, né? E aí o que aconteceu? Aí teve um pré-réveillon do Imperador. Se o quarto era imagina lotado, imagina um pré-réveillon explodindo. Só que chovia muito. E aí meu pai falou assim, tu vai, mas tu volta com a Shirley e tal. E aí eles tinham os 3 filhos eram casados e tinham moto, eles não tinham carro. E eu fui no meio, olha essa que loucura, né? Foi essa moça que era mulata, o marido dela tocava na bateria, ele dirigindo, eu no meio deles, e ali eu fui primeiro ensaio no Imperador, num pré-réveillon. E explodia, gente, e caía o mundo, chovia muito. A fila tava no Beira-Rio, gente, juro. E ela, por ensaiar ele, por tocar, nós entramos daí, eu entrei com eles. Ali eu me apaixonei. A primeira imagem que eu entro na quadra e vejo é a Denise e o Caco sambando. Aquilo pegou assim em mim. Eu lembro que meu coração, eu falei, meu Deus, eu lembro que eu olhava para as pernas dela e eu dizia assim, essa mulher, ela não dança, ela tem as pernas mole, porque ela tinha uns trejeitos, né? A Denise, ela tinha uma coisa muito delicada, elegante, né? Uma coisa toda soberba, assim. Diferente, né? Totalmente, ela era uma passista diferente. A Denise era outro estilo, né? Outro estilo, totalmente. Ela tinha uma elegância no passo, assim. Eu tive uma alegria muito, muito grande, que foi que o Éder de Barros, pesquisador, parceiro, conseguiu resgatar a Denise, digamos assim, porque ela estava bem afastada do carnaval. No lançamento do livro da história de Imperadores, e ela dançou. Ela foi lá e dançou com a gente. Foi uma grande surpresa, foi né? para todo mundo, a gente não contou para ninguém que a Denise iria aparecer. Quando cantamos um do Samba dos anos 90. E a humildade ela dela, chegou, né? Ela chegou. Isso. E tu, nessa época que enxergava a Denise,
Tu já sambava em casa? Tu sabia sambar? Não, na verdade, eu sambar, a gente samba, né? A gente acha que samba na minha frente do espelho, fica lá sambando. Eu lembro Já que gostava disso? Claro. Meu pai, ele comprava aqueles LPs que a Manchete lançava, lembra do Carnaval? E eu era beija-flor desde pequenininha, e meu pai é beija-flor doente. E eu botava LP lá na vitrola e ficava dançando e achava assim que eu era a Globeleza de Bagé. E vim pra Porto Alegre achando isso, até eu conhecer essa família. Imagina 2 mulheres negras lindas, maravilhosas, sambando na ala de mulatas, e eu ali, uma branquinha, desengonçada, achava que sambava. E eu ia pra casa delas, elas sambavam, botavam CDs, e eu ficava olhando. Mas eu lembro que não tinha, assim, nenhum discernimento, achava, mas não sabia que eu poderia alcançar tanto. E aí, mas eu de cara, naquele momento que eu vi a Denise e o Caco, logo em seguida as peruas já entravam atrás deles. Que tinha aquele rodízio, né? Porque, tipo assim, era até meia-noite, 3 horas da manhã um grupo, aí 4 horas às 6 outro grupo. E nós chegamos por volta de umas 2, já tava acabando o primeiro time do ensaio e já entrar no segundo, que eles tinham um intervalo. E no segundo as peruas entraram, eu fiquei apaixonada. Eu lembro das gurias com uma bandaninha, olha só. Um maiozinho branco, escrito Perigosas Peruas, e uma sainha vermelha. Quando eu vi a Elise, que é a minha comadre, né, que era coreógrafa na época, na frente, eu falei, tem uma mulher branca ali. E aquilo me apaixonou muito, assim, eu lembro olhar, assim, pras gurias e falar, meu Deus, aquilo ali eu vou aprender a fazer, é muito mais fácil que eu aprender a sambar. Lembrando, só pra quem porventura não seja muito iniciado, né, no meio do carnaval, Perigosas Peruas é uma ala tradicionalíssima de imperadores, 30 anos a ala tem, né, e é uma ala que tem essa característica, ela é só feminina, né, são apenas mulheres que a integram, e é de passo marcado, é coreografada. E é uma ala grande, né, uma ala imensa. Eu lembro que no meu primeiro ano, em 1998, nós desfilamos com 102 meninas. Não, mentira, 90, que eram as vedetes. 99 e 102, que foram o ano do arco-íris, me lembra? Era uma fantasia roxa ali. Roxa, que nós éramos... que eram as cobras, não sei, agora não vou me lembrar o nome. Era uma baita fantasia. Isso, lilás. E aquilo... Era muito grande na avenida. Não, mas a ala... Não, mas a ala tava extensa naquele. Sim, mas é que a gente veio num período assim, 98, 99, 2000. E aí as gurias começaram a olhar para os outros segmentos da escola, né? Que daí tu já começa a olhar para uma ala de cabrocha, de mulata. Tá, mas como é que tu entra? Tu olha aquela cena... Não, aí eu olho ali as peruas, não. E eu trabalhava de babá, eu era babysitter na época, eu cuidava de um gurizinho que morava na minha rua. E era R$60 o valor da fantasia das peruas. E naquele dia eu pedi pra Sheila perguntar pro Adernei, que tava lá no seu cantinho, perto da churrasqueira, na sua mesinha com a sua planilha de meninas. E ela me falou, a fantasia custa R$60 e é de vedete. E eu disse, tá, vamos ver, né? 60 cruzeiros. 60 cruzeiros, não me lembro se era reais, eu era reais, mas já era reais, né? E aí eu falei, tá. Raquel é jovem. Eu sou jovem, sou. Não. E tinha uma carteirinha. E a carteirinha era carimbada, todo... Aí eu me apresentei pra ele e falei, olha, meu nome é Raquel, eu sou de Bagé, eu nunca vi no carnaval, mas eu tô apaixonada pela área, eu gostei, eu acho que eu conseguiria fazer. Então, sábado que vem às 3 horas, se seja aqui, ele falou pra mim. E eu falei, tá. Imagina eu contei os dias pra chegar no sábado, assim, aquela emoção. Fui de calça jeans, olha. Calça jeans, com uma blusinha azul e branco, vocês acreditam? Sério, de calça jeans, o cabelo solto, achando que eu ia arrasar com o chinelinho. Cheguei lá, as gurias todas de tênis, todo mundo de vermelho e branco, eu era a única de azul e branco. Mas me trataram super bem. Aí me convidaram, eu fui lá, ele me explicou que a fantasia... a gente tinha pouco tempo, né? Tinha que ser paga em 3 vezes. E aí eu tinha que pagar se eu queria desfilar. E aí eu fui. E eu tinha um grande amigo na época, o Wagner, e ele ia comigo nos ensaios. Ele era meu colega de escola, e ele me levava pra não ir sozinha, porque eu não sabia muito bem andar em Porto Alegre. Sim. E aí, aquilo foi muito... Gente, assim, a gente teve acho que 2 meses de ensaios, mas era todo sábado, às 3 às 7. E assim, se tu não fizesse bem aquele sábado de ensaio, se tivesse um show na noite, as peruas não iam naquele show, vocês sabiam? Era um castigo, assim, que ele dava. Então você tem que dançar pra fazer a coreografia, porque o que importava pra Daniel, a coreografia ele tava nem se portando no grupo show. A gente queria estar no grupo show pra se mostrar. Claro. Quarta nobre, sexta-feira. E meu primeiro ensaio de sexta foi um mês depois. Que daí sim, na sexta lotava a quadra, tinha aqueles intervalos, e eu entrei no segundo tempo. Meu pai foi comigo, meu tio foi comigo. Meu tio tinha um cadete, furou o pneu. Eu chorava, sentada na calçada, dizia, eu vou chegar atrasada e eles vão me deixar entrar. Como é que pode as coisas? Eu tinha 13 para 14 anos, imagina. E aí foi onde eu fui, iniciando. Desfilei em 98, depois, em 99 eu já tava me achando a nega véia das peruas. Né? Lembrando, inclusive, né, Julinho, que R$60 em 98, 99... Era dinheiro. Era uns 250, 300 exatamente. Hoje. Uma grana. Tu falou ali, parece estranho, pô, parcelar 60 em 3 vezes, é porque R$60 não é muito mais do que R$60 hoje, muito, né? Muito, comprava muito mais do que se compra hoje, Julinho. E eu lembro que, vamos relembrar esse momento, eu tocava na bateria nessa época, e vocês
metade da Perigosas Perus se apresentava no primeiro momento. Isso. E metade no segundo momento. Então, e o segundo momento é aquele momento onde tinha uma escola que talvez tinha sido convidada, um Bambas da Orgia. E vocês ficavam naquela expectativa, né? De querer se apresentar antes da escola convidada. Eu lembro que o Adernei, né? Ele falava pra nós assim que era difícil segurar o ímpeto de vocês quando tinha uma apresentação com outra escola. Mas era muita Perigosa Peru ali, né? Então eu lembro porque a gente tinha uma escala para os ensaios, eram divididas as turmas, né? Porque não cabia todo mundo. Não cabia todo mundo. Sim, porque naquela época tinha aula de pandeiro, vocês lembram? E aí a aula de pandeiros entrava com as peruas. Inclusive com o Lele e com o Fofo do Lele, Lucas Fofo, Ascensão. Márcio Boca, todos, o Zezinho. Zezinho presidente. Peter, Zezinho presidente. E era um grupo grande, né, Aquela gente? figuraça. Então as pessoas, a gente tinha que se dividir. Mas o mais legal disso agora que tu falou era justamente esperar o segundo tempo de ensaio, porque todo mundo queria dançar no segundo, ninguém queria ficar no primeiro. Exatamente, isso acontecia na bateria. Isso mesmo. Primeiro tempo, eu tenho que trabalhar, vou chegar mais tarde, dava aquela desculpa, porque queria o segundo tempo que fervia, quadra lotada, 5 mil pessoas. 98 isso? Isso. Tá, 98, o mestre de bateria já era Sandro Gravador, com o Sandro Brinco, Isso. porque o Neri tinha recém tido o seu acidente vascular cerebral. Exatamente. Em 99, inclusive, ele já tá melhor, desfila na cadeira de rodas, né? E por que eu digo isso? Porque o Andy Lee, meu querido amigo lá do Rio de Janeiro, informa aqui que o Wilton, filho do Neri, era o mestre de bateria na Candinha. O Wilton, é verdade. Exatamente. A gente tava com aquela dúvida, né, de quem era. Memória. Como o Andy tem uma memória para essas coisas de carnaval muito, muito privilegiada, eu fiz questão de, enquanto a gente conversava aqui, mandar uma mensagem para ele. E a bateria, nesse tempo, era um sonho distante. Quando é que a Raquel deixa de ser a Raquel das Perigosas Peruas, vai para a bateria, demora? Tu chega a ser rainha da escola, né? Sim, isso. Em 2003, na verdade, em 2002 eu queria concorrer já. Eu estava naquele ímpeto de concorrer. E seguia nas peruas. Seguia nas peruas, mas eu queria correr pelas peruas. Mas o teu carnaval era só Imperador já ali? Só Imperador, sempre. Eu Tu nunca foi de desfilar em Mas é que era diferente, hoje em dia não é tanto. A gente vê essa rivalidade, naquela época era uma rivalidade. Lembra da Águia dos Bambas? Claro. A Águia, as peruas pegavam. A gente fez um show uma vez na PUC, quando a gente chegou e descobriu que a Águia tava lá, a gente não queria dançar. Nós tínhamos essa coisa de brigar, assim, de discutir. Vocês vão contar uma coisa que vocês vão achar engraçada. Nós íamos pra concentração, a Águia pronta e as peruas na grade. Vai cair cabeça, vai estragar o sapato. E elas faziam o mesmo conosco. Vocês imaginam se nesse tempo dessa rivalidade tivesse Facebook, Instagram e Twitter? Ia ser insuportável a rede social. Mas a coisa, a verdade... Não tinha Zap. Não, e a coisa era, bem, né? Era tão louca que eu lembro quando a gente ia receber a fantasia da bateria, era um saco preto, Vinícius. Isso mesmo. Era um saco, te lembra do saco preto? Era um saco de... Por que Só abre em casa. Não, e a cabeça tu não vai pegar. Pega tu pega no dia. Mas tu não abre esse saco, só abre em casa. Ainda mais com o Neri, que o Neri olhava pra ti e não, tu não vai pegar mais nada. Fantasia, ele era meio maluco. E disse, não, por que não? Porque tu vai mostrar, não tem que mostrar pra ninguém. Era difícil. Mas isso não acontece. Hoje tu fala uma coisa importante, hoje tudo vaza, né? A foto da fantasia da bateria já tá em tudo que é grupo, porque hoje em dia... Claro. Mas na época as peruas tinham uma rivalidade muito grande com a ala Águia, nem tanto com a geração 2000 e nem tanto com o Balanço, porque o Balanço nunca foi uma ala que, assim, batia, era mais Águia e as peruas. E é engraçado que nós entramos todo mundo ao mesmo tempo, as gurias da Águia. Nós hoje somos amigas, eu digo pra gente já tá nega véia no carnaval, mas naquela época era uma rivalidade extrema. Então o que acontece? Eu lembro que eu queria sair nas peruas e eu não podia ir nos bambas. Eu lembro de uma história, que eu vou contar pra vocês. Um frio de 3 graus em Porto Alegre, um confronto de gigantes, Bambas, Imperador e Restinga, eu acho, na quadra do Bambas. Meu primeiro show grande com o Imperador. O Adonai fez umas fantasias de borboleta pra nós, eram os maiôs brancos e umas asas de borboleta, assim. E aí fomos pra avenida, fomos para os Bambas. Chegamos lá, os Bambas se apresentaram, o Imperador entrou. Gente, eu juro, era aquela tensão, assim, a bateria, sabe, perfeita, a gente fez toda a coreografia, eu lembro que eu saí de lá nervosíssima, porque tinha essa coisa, hoje em dia é natural, tu chegar na quadra, vamos fazer um show, hoje em dia é natural chegar na quadra do Imperador, é a mesma coisa, não tem essa coisa de disputa, de bateria, que começa a tocar antes, que quer, sabe, fazer até essas brincadeiras de entrar na quadra tocando, mas antigamente era uma coisa muito séria, e o brinco respeitava o gravador também, muito isso. Não tocava, hoje em dia eu acho legal quando eles entram tocando na rua, mas é de uma forma muito mais amigável do que antes. Quer ver? Eu agora na última sexta-feira, estamos gravando esse programa no dia 12 de dezembro, tá? E vai ao ar daqui uns dias, e você pode estar, eu sempre brinco, né? Você pode estar assistindo, porque está na internet daqui 5 anos. Então, a data não tem relevância, mas o fato que eu vou contar.
Na última sexta-feira eu fui, inclusive encontrei a Raquel lá na festa da bateria de Imperadores do Samba. E a bateria de bambas da orgia iniciou sua apresentação fazendo sou imperador até morrer, eu sou imperadora. Isso é uma coisa impensável nessa época, a bateria do bamba tocar a marca rítmica de Imperadores. Mudou, né? Mudou. Muito, as coisas estão mais pacíficas. Mas deixa eu retomar, Raquel, ali que eu mesmo te interrompi. Nesse caminho entre Perigosas Peruas e Imperadores do Samba e bateria de imperadores, madrinha, rainha, musa, que caminho é esse? Como é que acontece? Em 2002 eu queria concorrer. Aí eu lembro que a gente tava na Avenida Olé e o Adernei chamou teu pai e pergunta assim a gente tava no desfile das campeãs de 2002 para 2013. E ele fala assim pro Cláudio Brito, nunca vou me esquecer. Tu acha que esse ano dá pra botar ela de rainha? O Cláudio Brito falou, pode perguntar isso pra ele. Não, espera mais um pouco. Sério, gente? Pra tu, teu pai lembra disso? E aí passou 2003, eu falei, não. Eu vou ter que... E na época eram rainhas. As rainhas do carnaval, aquelas mulheres enormes, lindas, corpulentas. Não que hoje em dia não seja, mas elas... Vene Rodrigues, a Janaína, a Silvia, a Sara, a Vanessa... Ginásio da Brigada. Silvia Trindade. Silvia Trindade. E eu falava, eu não posso ser uma mulher mais mirradinha, eu tenho que crescer. Eu tinha botado cor, mas eu queria ficar mais. Aí eu lembro que em março de 2013 eu falei, vou malhar. Eu comecei a malhar todo aquele ano. O concurso, eu sou muito boa de datas. Foi dia 22 de novembro. Na quadra do Imperador. Concurso do Imperador. Rainha da Imperadores do Samba, rainha do Carnaval do Imperadores. 25 candidatas. Eu não tinha 25. Caramba. Eu não tinha condições, né? Porque eu era a única mulher branca, mas eu tinha história na escola. E aí tu era da casa. Eu era da casa. Tu não era uma invenção. Não era uma metida ali que chegou. E eu lembro que isso foi o que fortaleceu muito. Eu lembro que o seu João Armanda falou isso na época. Fortaleceu bastante. Tanto que na entrevista, as perguntas eram todas eu sabia responder. E foram 2 perguntas só pra mim. E eu sei que para os 2 meninos tinham sido 3, 4, 5. Porque as duas já serviram. Então acho que eles pensaram, vamos lá. Aí começou o desfile, Fabiana Nias. Tu ganhou. Ganhei, fui rainha do Imperador e Samba eleita naquele. Eu lembro que a hora que me chamaram, assim, tinha um palquinho em formato de T, assim, eu não acreditei. E as peruas enlouquecidas, gritando, a Adernei já chorando, vieram pra cima de mim. E eu falei, meu Deus, eu sou rainha disso aqui. Eu sou rainha dessa escola. Como é que eu sou rainha? E aquilo pra mim foi... Eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai buzinava na casa, toda a rua, e eu exibia a minha faixa. Ele falava pras pessoas, minha filha é rainha de Imperadores do Samba. Aquele mesmo que não queria que eu fosse pro carnaval. Mas pra eles era uma emoção muito grande. Pô. E tinha uma história na Imperadores. O Julinho deve lembrar disso. Não, até então dizia que estava no estatuto, mas a gente sabe que não. Que a rainha da escola automaticamente ia pra frente da bateria. Mas isso não acontece tanto que a Fernanda Carvalho, que era madrinha da bateria, ela foi rainha acho que em 98. E ela ficou por um grande período na frente da bateria. Não foi nenhuma outra sucedeu, assim, nenhuma outra rainha. Ou porque não quiseram, ou porque a escola não quis. A Fernanda irmã do Jober. A Fernanda irmã do Jober, já nos deixou. Mas existia isso aí. Sim. Mas era facultativo. Era uma tradição, Era uma tradição. Não estava no estatuto. Não estava no... Mas diziam que estava no estatuto. Sim. Você sabe essa coisa assim, tá no estatuto. E eu lembro que eu falei, eu não vou brigar por isso, né? Porque eu acho que eu já não estava preparada, assim. Eu não queria uma coisa que eu não tinha interesse. Eu queria até voltar para as peruas. Aí eu lembro que o presidente turco, Elbis Meirelles, me chamou e falou assim, Raquel, se tu quisesse multa da escola, tá à tua disposição o cargo, pra te não voltar para as peruas. Aí em 2004 eu fui eleita rainha. 2005 eu desfilei na frente do último carro alegórico com o Good. Eu e o Good, mas foi uma emoção muito grande. Vamos lá com o Good, né? E aí no carro vinha a Dendeca e a Ana Marilda. Foi uma coisa linda, assim. A Dendeca a Ana Marilda nessa época desfilava no Imperador. Sim, porque o Império estava no Grupo Prata, né? Isso. E aí muito tempo ela desfilou. Sempre desfilou. Ela só parou de desfilar quando o Império subiu. Isso. Então quem sabe se ela não desfila no Imperadores, né? É verdade. O Império tá no Prata, Mas a Ana... E como é que foi... O concurso Rainha do Carnaval de 2004, depois que tu ganhou no Imperador, foi bacana? Sensacional. 37 candidatos, acreditam? Não, 37 não, 33. Tempo do Tesourinha ali. Muita gente. Ou ginásio da Brigada, um ou outro. Não, Tesourinha, lotado. A emoção de estar ali já era, porque assim, eu não queria ser no Carnaval, eu queria ser Rainha de Imperadores. O resto pra mim era... Quem ganhou aquele ano Rainha do Carnaval? Rainha foi a Letícia Duarte pela Academia de Gravataí, a Lauriane pelo IAPI e a Janena pelos Bambas. Só que era uma outra história, né? Era um mês e meio de ensaio, cansativíssimo. Assim, a gente chegava dias que tu não aguentava mais olhar uma pra cara da outra. O Evandro Haas era o responsável, o coordenador oficial do concurso. Os diretores de bateria, a gente fez ensaio com eles a cada uma semana. Torcidas? No calor do inferno. Calor. Imperadores ganhava todos. Nós ganhamos a melhor torcida. A hora que ganhou a melhor torcida, já queria acabar o concurso. Mas tinha né? Todo mundo dizia assim, quem deu a melhor torcida não vai ser a rainha. Porque não... de uma outra história, né? Quem ganha o rainha não ganha o carnaval. E outra, quem ganha o rainha não ganha o carnaval. Tem razão, exatamente. Tem razão. Mas vocês sabem que daí eu lembro que o Imperador ganhamos a melhor torcida. Eu falei, pra mim tá ótimo. Subimos no palco, mas eu fui bem tranquila, eu não queria ganhar. Eu lembro que eu fiquei em 5º lugar.
aquele concurso. Não fui muito bem na entrevista, eu posso falar. Imagina eu ser entrevistada pela Túlia, pelo Dr. Roberto. Quem mais? Gente, era só gente de peso na época, assim, o pessoal eu entendido de carnaval. E a Túlia e o Dr. Roberto já te olhava assim, sabe, com sangue no olho pra te fazer. Eu brinco com ela, né, hoje em dia. Eu tô até imaginando. Ela já, toda séria ali, né, hoje, graças a mas ela, então a entrevista era muito mais pesada do que hoje em dia, era uma entrevista. E contava, e a entrevista era patamar. Era tipo assim, 6 entrevistas, o resto, 1 pontinho. Então tinha que ir muito bem na entrevista. Eu acho que eu fui bem, mas eu sabia que eu não tinha ido. Eu saí de lá e falei, eu não fui bem na entrevista, então eu não vou ficar na corte. Mas eu tava feliz e já tava acabando, então pra mim, quando anunciaram, eu saí super de boa de lá, sabia? Eu abracei todo mundo, agradeci, fiquei super feliz. Concluímos até... Teu sonho tava realizado, Exato. era ser eu queria ser rainha da Imperadores. Eu não tinha necessidade de ser rainha do carnaval. Eu queria ser rainha da escola. Pra eu ter uma história pra contar, assim, bom, agora eu já fui perua, fui rainha. Só que daí, quando acabou o concurso, no dia que eu fui passar minha faixa, chorei muito, eu não queria passar. Chorei muito. Passou muito. pra quem? Passei pra Vivian Cardoso, que tá na escola há muito tempo, que foi rainha, coordenadora da aula de passistas, uma baita, uma mulher linda, maravilhosa. E aí eu lembro que eu passei pra ela e eu chorei muito naquele dia, porque não era porque eu não queria passar, mas é que eu tava acabando o meu reinado. O que eu vou fazer agora? O que eu faço? Eu era perua. Saí de perua, veio rainha. Tô em todos os ensaios. Agora eu volto pras peruas. Aí o Turco me convidou pra desfilar. Na época, o Cláudio Dias era o diretor de carnaval. E aí, 2004, 2005, ele foi diretor de carnaval. E aí tinha, como é que é o nome daquele outro moço que faleceu? Um bem altão. Claudião? Não era Claudião? Jorjão? Julião. Não. Julião tá vivo, cara. Gente, ele... Ai, não vou me lembrar de São Leopoldo. Ai, ele era um cara que... Né, eu não vou me lembrar o nome dele agora. Ele faleceu. E ele era um cara que me apoiou muito, assim. Ele, o Dico... O Dico não, Chico, a Joyce estavam comigo. Muito naquele período ali do Rainha, sabe? Eles me apoiaram muito. E aí, nesse 2005, eu continuo como musa na escola. E aí, 2006, passou. Eu falei, bom, vou voltar pras peruas. Aí, volto pras peruas 2006. Volto de coreógrafa. 10 peruas ganham um prêmio de melhor aula de passo marcado. Um desfile do Álvaro Machado, lembra? Psicografado e tal. Aí tu desfilava na frente da ala? Não, desfilava como componente. As 5 sempre eram filas de 5, né? Eu era a primeira sempre aqui, mas inclusa nas 5 ali. Sim. Desfilava, nunca vinha na frente. Eu vim na frente da aula 2 anos, mas era assim, ó, a Elise, que era a coreógrafa, eu e mais uma. Um grupo de meninas que a gente... E depois, cada ano ia trocando, né? Ela não dava assim, não, vamos ficar... No meu primeiro anteperu, eu sabia que eu desfilei na última fila. Eu não aguentava porque eu era a última. Você veio vindo, né? Eu vim galgando, né? Foi crescendo, né? E aí eu fui, em 2006, eu voltei pras peruas. Foi um desfile bem intenso aquele ano, foi bem complicado aquele desfile. Eu lembro que tem vários problemas no barracão. Deu tudo errado. Você lembra a fantasia da Isabel? Deu tudo errado. Tudo errado. Mas nós ganhamos melhor aula de passo marcado. E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu nunca tinha ganhado nada na minha vida de um prêmio e ganhar um... E nós não fomos estandarte, porque a gente achou que não ia ganhar, e daí o Adriane Liga, vocês ganharam. Eu fiquei numa felicidade. Se o carnaval acabasse, eu já tava feliz. E foi um ano com problema na fantasia de vocês. Foi. A nossa fantasia, não. Complicado. As peruas, a gente teve alguns problemas, né? Vocês lembram do ano que eu não cheguei a sair de pé descalços, mas as gurias saíram, as peruas, acho que 95 ou 96, que foi pé descalço, que não chegou... Não ficou pronto. É. E a bateria, a sinfônica, quando é que ela entra na tua vida? Quando é aí que nesse mesmo período de 2006, eles... Teve um ensaio, o primeiro ensaio de quarta nobre, a Fernanda já tinha saído, ela tinha pedido a dispensa, só que nós não sabíamos na escola o que tinha acontecido. A gente sabia que ela não estava indo nos ensaios, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Então o Turco e o Érico Leotti me chamaram na salinha. Eu estava com as peruas, ensaiando as peruas, elas entraram, eu não entrei pra dançar. Estava chegando da aula, e aí eles me chamaram, a gente quer conversar contigo. Eu pensei mil coisas, mas nunca ia ser convidada pra ser madrinha de bateria. Quem te falou contigo? O Turco e o Érico Leotti, eles me chamaram. O Érico depois acabou sendo presidente. Exatamente. E o Chico. E eles estavam lá também. O Turco era o presidente do ano. O Turco foi. E aí o Turco me falou assim, Branca, que ele me chamava de Branca, tenho que te fazer um convite. Bem jeitando o Turco, assim. E eu falei, um convite, eu pensava, se eu contar pra vocês, olha, eu pensei que ele vai me convidar pra trabalhar na Copa. Juro por Deus. Vai vender ticket. E aí eu lembro que... E ele falou assim, não, o Érico vai te fazer o convite. Fala aí, Érico, fala. Vamos lá fazendo na bateria. E aí tinha acabado o ensaio, a bateria tava com a porta fechada, o brinco com a reunião lá, o xixi, aquela coisa acontecendo. E ele abriu a porta e falou assim, ó, eu nunca vou me esquecer disso. É ela que vocês querem, tava o tropeço, LBA e urso na porta. E o brinco assim com a mão escorada na porta. E os guris falaram, é ela que a gente quer. E aí o meu coração gelou assim, e eu falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou, eu quero te convidar, a bateria, quer te convidar pra ser madrinha da bateria. Eu falei, meu Deus. Dia 22 de outubro. Olha que loucura, eu lembro da data. Boa de data. 22 de outubro de 2006. Para o Carnaval 2007. 2007. E eu falei, tá, eu preciso pensar. Porque o meu medo, o que era? A Fernanda voltar.
Eu estar ali, a Fernanda voltar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Passou uma semana, eu cheguei na escola e eles me falaram, a Fernanda não vai mais, sei lá, conosco. Ela pediu dispensa, a partir de agora, a gente quer que tu venha de madrinha da bateria. É verdade. Aí eu conversei com a Dernei, eu conversei com o Renato Dornelles, meu amigaço, meu dindo, que nem eu digo pra ele. E eu conversei com pessoas que eram mais entendidas, né? Porque não é tu sair de uma aula de passo marcado, tu ser rainha e tu ir pra frente de uma bateria. Eu não sabia sambar, eu não sabia nada. Eu sabia, assim, mas sabe, meninos, eu não tinha aquele conhecimento como a Fernanda. E o interessante disso, que eu lembro muito bem dessa data, porque eu participei de uma reunião anterior a esse momento. Um futebol que a gente jogou aqui. Como ritmista? Como ritmista. Não, como amigo deles, assim, de estar ali. Aí, fomos jogar bola ali no Morro Santa Teresa, numa quadra que tinha, uma quadra de areia. De areia, isso mesmo. E foi o dia que o Brinco perdeu o jogo. E ele perdia o jogo e enlouquecia, ficava muito brabo. E aí ele, naquela brabeza, ele soltou. Eles, Juninho, nós vamos convidar a Raquel pra ser a madrinha. Aí eu falei pra ele assim, tá, mas a Fernanda, né, que tava antes, né? Ele, pois é, não sei, ela não tá mais afim e tal. Eu disse, cara, olha só, eu lembro como tava o Tropeço, eu lembro quem tava. O LBA, e tinha mais um cara que falou assim, que ponderou, que disse assim, o que toca surdo, me esqueci o nome dele. São tantos. Não, o que toca no samba, mas bom, vou lembrar um, já te digo. Ele falou assim, tá, mas ela não é meio branca? E eu olhei pra ele também era branco. O remoto. Eu disse, pô, só um pouquinho, cara, tu também é branco. E lá, então esquece. Não, é ela então. Então eu me lembro que foi uma reuniãozinha após futebol. E depois, eu acho, nem 3 dias. Isso. Eu lembro muito bem disso daí, assim. Eu demorei muito pra cair a ficha, sabe? E demorou pra responder também ou não? Não, porque o que aconteceu? Dia 22 de dezembro tinha descida da Borges. Não, era uma peraí. sexta-feira. Mas 22... outubro. O convite foi outubro. 22 de outubro. Quando é que tu responde que sim? Eu não respondo, eu vou naquela quarta, quero saber se é verdade, se não era brincadeira, estavam brincando com a minha cara. Na outra semana eu chamo o Chico e a Joyce, que eles estavam me dando, Raquel, e eu falei, eu vou aceitar. Eles a gente tá contigo. Aí eles passaram a resposta, aí já passaram a resposta da bateria. E eu ia nos ensaios, mas eu não estava não dançava na frente da bateria. O meu primeiro grande momento na frente da bateria foi dia 22 de dezembro, descida da Borges. Um calor infernal. E eles me falaram assim, bom, Raquel, aqui é teu show, né? E aí a gente desceu a Borges. Eu desci na frente da bateria, dançando. As pessoas me conheciam, sabiam que era a Raquel, Agora, mas... as pessoas te conheciam dançando no passo marcado, Exatamente. Né? Tu passa a sambar. Passo a sambar. E aí eu acho que eu vou aprendendo muito, porque daí eu começo a olhar pra lá. Quando tu dança na frente de uma bateria, tu pega 100.000 inspirações, né? Porque daí na época eu tinha a Viviane já na frente da bateria, tinha a Kel no IAPI, a Criar no Império da Zona Norte, tinham frentes de bateria. Não que hoje não sejam de forma alguma, mas eram legados. Histórias que tu vê assim que foram galgadas, sabe? Tipo, a Viviane foi rainha, a Criar foi dos BAM, muito tempo do Império, foi rainha. Claro. Criar maravilhosa, pra mim, uma baita frente de bateria. Depois ela foi pro Bamba, vocês lembram, acabou retornando pro Império. Então acho que a gente tinha muito... A Helena Fernandes, imagina. Eu sou fã da Heleninha até hoje, a minha grande paixão no carnaval é a Heleninha. E uma época diziam que vocês dois não se davam, né? Não, a gente sempre se deu. Mas a internet inventa essas coisas. Sim, mas é que hoje em dia tem tudo, né? Tem, não, eu sempre dei com ela. Mas vocês são amigas, né? Somos, respeito ela, porque ela é uma mulher maravilhosa, assim, ela tem uma identidade com a Imperatriz que é muito difícil alguma outra pessoa ter. E ela, independente de qualquer coisa, eu acho que ela já não está mais com decisão dela. E ela tá galgando também outras histórias, pra quem sabe, né? Fazer um futuro interessante. Mas eu, quando sigo aquele dia ali, foi muito legal. E eu lembro que o Zezinho, a gente citou ele, o Zezinho era muito meu parceirão, assim, sabe? O Zezinho, depois disso, a gente fez um ensaio na quadra numa sexta-feira, não tinha ninguém na quadra, eu começo a dançar na frente da bateria. Sempre com o apoio da Georgia, esposa do Brinco, ela sempre teve muito comigo. Ela, muito assim, me segurou muito da minha mão. Ela que me dava muitos toques, tu tem que apresentar a bateria pro diretor de bateria, tu vai chegar, vai apresentar a bateria pros presidentes. E eu começo a olhar os vídeos do Rio, né, porque era uma coisa muito complicada. Eu lembro que eu tinha um computador linha de escada, e eu ligava de noite pra não poder ocupar a grana, né, porque tinha questão, eu não tinha internet, Wi-Fi, nem me lembro. E aí e achar o vídeo na internet não era tão fácil. Não, era muito demorado. Linha de escada, aquela coisinha. Sim, e as referências na época eram Luma de Oliveira e companhia, né? Luma, a Luísa Brunet, a Luciana Gimenez, que estava na Imperatriz na época, depois trocou com a Lu, com a Luísa Brunet. Então, acho que, né, eu peguei, assim, sabe, um grande período de frente de baterias no Rio e aqui, e eu acho que eu fui me inspirando nelas. Pega mais uma uma coisinha daqui. Meu primeiro ano, não sei se vocês lembram, chovia muito. Você lembra de 2007?
O ano do Araribóia. Araribóia chovia muito, chovia naquele... Os guri O Leão veio caolho e a bateria não ficou pronta, a fantasia. Tu lembra disso, Julinho? Pô! Uma semana antes do carnaval, a cabeça da bateria não tão prontas. Quem fazia a fantasia da bateria era a Gilda, viúva do Betinho. E aí foi um grupo pra casa da Gilda e um grupo pro barracão. Então nós ficamos 15 dias na casa da Gilda. Na última semana a gente acabou as fantasias na Gilda, as cabeças da bateria. Aí eu acho que eu peguei a bateria pelo coração. Eu ia todos os dias pro barracão. Eu saía do serviço e ia pro barracão. Eu ficava no barracão até uma hora, meu pai me buscava, eu ia pra casa. O dia eu trabalhava, eu fazia a mesma coisa. Sexta e sábado, eu dormia no barracão de quinta, sem contar que nós tínhamos shows, porque a gente fazia muito show naquele período. Show comercial era um absurdo no período de carnaval. A gente fechou uma época com a Alternativa, aquele bar. Então nós temos a Alternativa e íamos pro barracão acabar as fantasias. No dia do desfile a gente tava acabado, assim, a bateria tava esgotada, mas desfilamos, chovia, nós não tínhamos os instrumentos da escola muito defasados, não sei se vocês lembram. As maracas de segunda eram maracas que elas não tinham o plástico em cima, os guris passavam, a afinação foi... Só foi ter um... Acho que foi em 2009 que foi a troca do... Foi que da do Inter que a gente conseguiu alguma coisa. Mas tu citou a Heleninha como alguém que tem forte identificação com uma escola, e é verdade, né? Ela é a cara da Imperatriz. Mas talvez tu seja... das figuras que maior tem identificação com uma escola. Tanto que fala assim com o braço esquerdo, mostra pra câmera ali. Mostra aí pra câmera, vamos ver. Atenção. Olha aí, ó, sinfônica. Tá no teu braço a sinfônica. Eu sei que no teu corpo tem um símbolo da outras marcas da escola, né? Tem o símbolo da escola no pescoço? Tem no pescoço. Tá. E tem as pegadinhas do leão aqui. Exatamente. Então, 3 vezes na tua vida, por algum motivo, o imperador te marcou tanto que tu decidiu, eu vou um tatuador e vou eternizar o imperador no meu corpo. E a sinfônica, a bateria tá aqui no teu braço esquerdo. Como é que se deu, além do teu comprometimento, tu falou agora que, quando eu fui pro barracão eu peguei a bateria pelo coração. Quando é que o imperador te pegou pelo coração? Quando é que tu te deu conta que não é aquela diversão da menina que chegou lá na Candinha? Isso aqui eu gosto muito disso e essa escola é um amor para mim. Quando é que tem um momento que tu te dá conta que era algo muito importante na tua vida? Tem, sim. Eu acho que quando tu começa a olhar as pessoas lá dentro, fazendo o que tu admirando as pessoas que estão lá dentro, sabe? Eu tinha uma admiração muito grande pelo Brinco, assim. O Brinco era um cara que ele me inspirava muito, mesmo sendo uma figura masculina. Porque o Brinco era um cara que ele ia pra quadra às 5 da tarde e ele saía só no outro dia de manhã. Nós tínhamos na época, eu não sei, eu não tô conseguindo me lembrar o nome dela, aquela senhora que trabalhava do financeiro, que era uma senhora, depois ela até teve um AVC, a secretária, a Mary também, que era secretária, são figuras. Não era... A Mary, que mora no Morro Santa Teresa, a tia não. E eu lembro que são pessoas, sabe, Vini, que tu pensa assim, ó, se elas podem vir pra cá e ficar das 5 até outro dia de manhã, e como é que elas, e aquilo foi me pegando muito, como é que essas pessoas estão aqui e se identificam tanto com as escolas, o que elas ganham pra estar aqui? Nada. Elas iam porque alguma coisa chamava a atenção delas. Ali dentro eu me sentia muito bem. Ali dentro era minha casa. Ainda é minha casa. Nunca vai deixar de ser. Então acho que aquilo ali me fazia muito bem. Eu gostava muito de estar ali. Eu saía dos meus problemas. Quando chega numa escola de samba, tu esquece tudo do portão pra fora. A Raquel Nunes, ela passa a ser a Dinda quando ela chegava na Imperadores do Samba. E aquilo ali me confortava. Eu fiz grandes amizades ali dentro. Nós tínhamos amigas, eu tinha um grupo de amigas, a Raquel, a Fernanda, a Paula, a Letícia, pessoas que tu vai acumulando na tua vida que são pessoas muito do bem. E aí tu deixa de... Realmente, tu esquece tu trabalha. Eu lembro que eu saía de serviço e ia pra Imperadores quase todos os dias, porque daí na época de período de carnaval tinha um ensaio da bateria terça e quinta ensaios técnicos, quarta ensaio da bateria, sexta da escola, e sábado e domingo a gente achou. Então eu passava muito mais tempo ali do que na minha casa. E ali virou a minha segunda família. E aquilo ali foi me pegando de tal maneira, sabe, esse comprometimento das outras pessoas. Eu falo isso para as pessoas. A gente tem que cumprimentar o esquerdinha do estacionamento até o porteiro. E isso, eu lembro que eu chegava, eu cumprimentava o esquerdinha, eu cumprimentava, na época, agora o Vanderlei, que era o nosso porteiro, o pessoal da Copa. E eu pensava, gente, essa gente tá aqui fazendo o mesmo que eu, eles estão se divertindo. E me fazia muito bem estar ali. Eu contava as horas para chegar na Imperadores do Samba, os minutos para estar ali dentro. Mas, Raquel, esse diferencial que tu fala, eu vivi muito isso aí, te observando assim, que eu percebia quando tu entrava na quadra, é que parecia que tu tinha uma responsabilidade. Tu trouxe uma responsabilidade para ti, de envolvimento.
a tua forma, o jeito de gostar e de entender que tu tinha que estar ali por um motivo muito grande, ele era contagiante. E era visível nas pessoas. Ao olhar a Raquel, dizer, pô, parece um pouquinho, eu também posso dar 30% da minha vida ou 40% pra cá, pra essa situação do imperador. Isso era visível, tanto isso impactava muito nos ritmistas. Eles entravam nessa coisa louca de imperadores do samba. Se a Raquel tá aqui, tá tendo esse profissionalismo e essa paixão ao mesmo tempo, eu também posso. Muitos ritmistas te olhavam como um exemplo disso. Eu, como ritmista, muito tempo saí na bateria com toda a tua beleza na frente, mas era muito mais do que só a tua beleza. Mas eu acho que você serve muito mais inspiração, sabia? Eu digo que ritmista é o melhor dom, o melhor bem de uma escola de samba, né? A gente tem que valorizar muito, e isso não se vê muito hoje em dia, é impressionante como, eu acho que hoje em dia melhorou bastante, sério, assim, acho que esse último ano a coisa teve uma melhora, porque eu percebo, assim, em todas as escolas que agora eu passei já nesse último ano, eu percebo que as escolas tratam o ritmista com mais carinho, mas a gente teve um período muito complicado para ritmista, sabe, que ritmista tu via que não era valorizado, e isso era uma coisa que o Brinco valorizava muito o ritmista. Eu lembro que, onde eu comecei a dizer, eu lembro que eu cheguei no ensaio, uma vez não tinha água pra gente tomar. Só tinha água que era servida da torneira. Aquela água me lembra uma dor de barriga, assim, passar muito mal. Eu falava, não, o que eu vou fazer? Toda quarta eu chegava com as aguinhas 5 litros. Aí eu comecei a pensar, bom, tá, se eu vou levar água vou levar água pro show. Aí eu levava água pro ensaio e pro show. Aí a gente tinha a contenção da bateria, né, que eram as gurias que cuidavam da bateria. Logo que eu entrei, era a Georgia que fazia isso, na época do Mestre Brinco. Aí ela fez até o Brinco, até o último ano do Brinco. Aí depois que o Brinco, em 2014, abriu, foi o último ano dele, 2013, 14, né? 2013 foi o último dele de Cilano, 2014 o Urso já veio na frente da bateria. Do 15 e 16, o Urso e o Calbi, a gente montou uma contenção forte, que eram com 3 meninas da escola que faziam tudo isso. A gente levava água, a gente levava toalha, aí a gente montava o carrinho pra avenida, onde tinha os cooler com água dentro, com as baquetas, com o que precisasse ali dentro. Aí depois, com a entrada do Júnior Aruanda, a gente aumentou isso. Aí a gente começou a melhorar muito. Aí a gente fazia assim, mostra de samba enredo, são 7 sambas, cada intervalo tem que ter água pra eles, e no final tem que ter o que eles comer. Daí a gente começou a fazer, sempre tinha, sabe? Um preparo de lanche, de churrasco, de alguma coisa, porque tinha que ter. E eu acho que isso era importante, tratar bem o ritmista. Por que tu faz tu voltar pra onde tu quer? Tu vai... Ser bem tratado. Ser bem tratado. Mas me diz uma coisa, então. Tu disse uma frase aqui muito, muito forte, nada de novidade pra ninguém. Tu disse, ainda é minha casa. Por que tu não tá lá? Porque eu não aceitei o que me propuseram com essa gestão nova. O que te propuseram? No ano passado a gente teve uma eleição complicada, né? Todo mundo sabe, foi uma eleição bem difícil. E eu era uma apoiadora da chapa de situação, que era a chapa do presidente Érico Leotti. Eu nunca fui contra a chapa de oposição de maneira nenhuma. Eu simplesmente, as minhas ideias eram compatíveis com as ideias do Érico. E as minhas ideias não é que não eram compatíveis com a chapa de oposição, até porque eu nunca soube das ideias deles. Mas eu gostaria que o Érico estivesse dando continuidade ao trabalho na escola. Naquele período, quando o Érico, isso foi em 2020, logo que começou a pandemia, a gente sabia que tem uma eleição, mas ele resolveu fazer uma chapa tampão para que a escola continuasse, né? Ele continuou à frente da escola até em 2021, onde teria uma eleição em abril. Óbvio que durante aquele período já começavam as movimentações dentro da escola, com o pessoal montando chapa de situação, oposição, etc. O que é normal e que é importante, tem que ter renovação na escola, é importante isso. Processo natural democrático. E isso é muito legal. É uma coisa que tem que acontecer na escola de samba, tem que ter renovação. Porém, naquele período, o Érico me chamou para uma conversa, e ele falou assim pra mim, isso foi já acho que em junho de 2020. Eu gostaria que tu concorresse a presidente da Imperadora do Samba. Isso é uma versão que se ouve muito por aí, mas oficialmente Ele me convidou na época. Ele não me convidou, a gente conversando, ele falou, Raquel, eu queria que tu fosse a presidente. E eu não me sentia preparada, E tinha um grande empecilho positivo. Em abril de 2020, eu assinei o contrato da minha casa própria. E eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito para eu conseguir conquistar. Eu trabalhei muito para conseguir alcançar o meu sonho, que era a minha casa própria. Tinha um foco pessoal ali importante. E aí eu falei assim, bom, gente, se eu assinei meu contrato em abril, dia 15 de abril, agora eu tenho que ter muito mais, porque eu tenho, quando tem uma casa própria, tem as prestações, tem os valores de entrada, tu quer montar uma casa linda, tu quer, sabe? Não, e era um sonho. Não acaba na assinatura. Não acaba na assinatura, pior, ele inicia na assinatura. Exatamente. E eu lembro que essa foi me falar pro Érico. Eu falei, Érico, eu não tenho como agora, nesse momento, assumir a escola, porque tu tem que ter dinheiro.
Ah, não tem que a gente sabe que tem dinheiro no presidente de escola samba, tem que ter dinheiro, até porque daqui a pouco tu vai precisar. E eu era... Se na bateria tu colocava, imagina. Colocava. Aí justamente eu pensava nisso, gente. Se eu continuar na frente da bateria, vamos supor, eu vou continuar ajudando sempre. E isso eu quero dizer aqui, ó. Frente de bateria não tem que estar ali pra bonito. Olhar pra câmera pra falar. Tem que ajudar sim. Tem que ir atrás de patrocínio, de colaborador. Tem que ir atrás do que puder fazer pra ajudar o ritmista, de instrumental, de camiseta. Porque é difícil uma escola samba manter uma bateria. A gente sabe que é complicado. Diretor de bateria não ganha salário. Poucos, eu acho que ganham, não sei se ainda. Mas é necessário que as frentes de bateria entendam isso. Não é alugar uma bateria, não é. É ajudar. É perfeito. Colaborar. A gente tem que colaborar. Eu vejo muito falar, mas eu não vou estar alugando. Tu não está alugando. Tu estás ajudando a tua bateria para que tu consigas futuramente. Eles olharem para dizer, a nossa Dinda, a nossa rainha, a nossa musa, nos ajudou. Ela merece estar ali. Ela está ali porque ela teve um comprometimento conosco. Isso é muito importante. E aí eu lembro que o Érico me falou, eu falei isso para o Érico, eu não tenho como. O Érico tinha um grupo de apoio, né, que estávamos eu, a Beto, a Aninha, o Cebola, na época tinha mais algumas pessoas. Perfeito. E aí eu falei, Érico, eu não vou aceitar. Falei para ele, eu não tenho como. Se tu quiseres, até eu posso vir de vice ou estar na chapa. Mas eu não tenho como aceitar. E ele super entendeu. O Érico é um cara muito compreensível, maravilhoso. Ele super, não, Raquel, nós vamos montar nossa chapa. Demorou um pouco pra essa situação. Teve aquela chapa tampão. E aí, acho que logo em novembro já começaram, a outra chapa já começou a se movimentar. Ele também já ia montar a chapa. Com o Érico Leotti, com a Aninha, com o Rodrigo Costa e com o Humberto Macedo. Que foi a chapa que veio de situação. E nós... apoiando todos eles. Tu eras conselheira da escola? Eu fui conselheira por anos. Eu fui conselheira desde 2000 e... Eu sou sócia da Imperador de Samba há muitos anos. Sou sócia da Imperador de Samba, que fui bem claro, e sou sócia. E fui conselheira por quase 12, 14 anos. Fui conselheira por muito tempo, assim. E era uma coisa que eu queria muito. Porque eu acho que não era só dançar na frente da bateria de bunda de fora, né? Eu tinha que ter alguma responsabilidade lá dentro. Eu tinha que opinar, eu tinha que saber o que estava acontecendo pra eu poder brigar, pra dizer, cadê o dinheiro? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? E aí eu aprendi muito nessas reuniões de conselho. Eu peguei várias gestões. Presidente Silvio, presidente Felipe, e eram importantes reuniões pegando fogo, era muito legal. Reunião de conselho é uma coisa sensacional, né? É uma opinião de um lado... Tu segue participando? Do conselho, não, mas sou sócia ainda, pago mensalidade. Acho que é importante pra ajudar a escola, não custa, né? Tá. Mas não do conselho, não. E aí tua saída? Vamos voltar. E aí o que aconteceu? Aí teve essa situação, teve a eleição da escola. O Érico perde. O Érico perde a eleição, a chapa de situação. Eu assumi nas redes sociais um apoio, até porque o Érico Leotti me abriu muitas portas na Imperador do Samba, muitas portas. Eu virei madrinha de bateria a convite dele do Turco. E da bateria, mas ele que me... E o Érico era aquele tipo de pessoa assim, chegar pra tirar uma dúvida com ele ficava uma hora te explicando, tirava a tua dúvida e te contava 1000 coisas que... Ele tem um conhecimento, e pra mim era muito importante aquilo. Perfeito. Nesse meio tempo tem a eleição, né? A chapa de oposição ganha, e aí começam as contratações, renovações e etc, etc. Vários rumores, várias histórias. Algumas coisas eu já estava sabendo, mas a gente quer conversar, né? Até que num dia, se eu não me engano, dia 29 de abril de 2021, eu sou chamada pela diretora da escola para conversar. Aí eu estava na reunião com Sayonara e Lucas Ananias. E aí eu cheguei na reunião e eles foram foi uma reunião muito rápida, assim. E eles falaram assim, Raquel, primeiro a gente quer te ouvir. E eu disse, eu não tenho nada pra falar, você que tem que me falar. O que vocês querem ouvir? O que vocês têm pra me dizer? Aí eles falaram, a gente quer que... Não me lembro se foi bem essas palavras, que tu continue, ou a gente gostaria que tu continuasse, mas a gente tem algumas coisas que a gente vai limitar. Limitar, ou vai te propor. Não, propor não era a palavra. E eu disse, ok, fala então. E eram 3 coisas. Primeiro que seria meu último ano na frente da bateria 2022. Eu ficaria 2022, passaria no desfile. Caso tivesse desfile, eu passaria no desfile. Caso não tivesse, teria em janeiro uma festa no dia do aniversário da escola, onde eu e até então rainha da bateria faríamos uma festa, convidaríamos amigos e ali seria a nossa despedida. Perfeito. No segunda... Quem era a rainha? A Fernanda Aguilera. Tá. E a segunda proposta foi que iríamos, de 2, ficaríamos 4. Seríamos uma rainha, uma madrinha, uma musa, acho que uma princesa, uma imperatriz, que fosse o 4º nome. E o terceiro, que o Mini Divas não seria só um projeto da Raquel Nunes. Ele estaria linkado. Ele era da escola, mas seriam mais pessoas trabalhando comigo. E eu ouvi tudo aquilo, tirei minhas dúvidas, mas por que mais 2 se nós estamos fazendo um trabalho? Se tu tá fazendo uma coisa muito legal, muito bem feita, com 2 pessoas, tu pode agregar uma 3ª, uma 4ª. Mas aí tem que agregar de uma maneira que seja uma coisa muito interessante pra escola. Ou financeiramente, que hoje em dia a gente sabe que existe isso, as vendas de cargo, ou uma coisa que tipo, não, daqui a pouco as outras 2 vão chegar para agregar, porque vocês 2 não estão dando o meu melhor, os seus melhores, etc. O Mini Divas não tem cabimento, né? O Mini Divas é um projeto da Imperadores do Samba, mas idealizado por mim, uma cadeia produtiva que teve em 2018 a Prefeitura de Porto Alegre.
O Mini Divas tá no meu nome, que fica bem claro no meu nome. O nome da Raquel Nunes. Ele é um projeto, ele tem CNPJ, tem estatuto hoje em dia. A gente não é pouca coisa, eu digo pras crianças. Fazem muito, porque elas merecem isso, elas merecem. Somos um grupo grande. Na época, nós iniciamos com 6 crianças no primeiro ensaio. No primeiro dia de projeto. Nós desfilamos em 2019 com 36, em 2020 com 52 e ano passado com 65, divididos nas escolas. Mas assim, e aí a primeira proposta deu sair, já ia ser meu último ano. 2022 ia ser meu último ano. Isso querendo ou não ia ser. Mas por ti seria. por mim seria, sim. Mas isso alguém te impondo fica complicado, sim, né? Tava planejando isso? Eu planejava isso. Sabia que porque era uma coisa que eu sabia que eu ia ter que passar adiante. E o que nós tínhamos uma conversa? Que a gente ia fazer uma reunião entre a direção de bateria, os auxiliares, eu e a rainha de bateria, para ver quem seria a madrinha de bateria. Tem 1000 pessoas na escola para ser madrinha de bateria. Gurias que estão ali há muito tempo, que galgam esse sonho, que querem ser. Quem não quer pra frente de uma bateria? O sonho de qualquer mulher dançar numa escola de samba. Mas isso era uma coisa que a gente ia pensar junto, que não seria só da minha cabeça. E nós já tínhamos comentado, eu, os guris na época, os auxiliares do Júnior Aruanda, para que a gente desse seguimento a isso. E isso aqui, alguém te impondo é complicado, né? Alguém te impondo uma coisa onde tu tá ali na tua casa, tu faz aquilo que tu faz com tu dá tanta importância para aquilo ali. Aí eu pensei, conversei com algumas pessoas, conversei com milhares de pessoas, conversei com o Érico Leotti naquele mesmo dia que eu saí, falei, conversei com o Berto, pessoas que eu sempre tive como prioridade, assim. E eu lembro que uma fala da Liliane Pereira, que foi uma das pessoas que eu conversei, ela me falou: tu estás na tua casa e tu não tem que aceitar o que querem te propor. Porque, na verdade, tu fez uma história muito grande ali dentro. Se não vai te fazer feliz. Tu entende que eles queriam te dispensar e arrumaram um jeito? Claro que sim, óbvio. E eu sabia que isso ia acontecer. Não teria por que eles terem uma pessoa que era uma chapa de oposição a eles dentro da escola. E eu era uma pessoa que estava ali de oposição a eles. Eu jamais ia continuar trabalhando com eles sabendo que eu fui contra eles. Eu estaria sendo contra tudo que eu sou na vida. Eu acho que o caráter e a dignidade são coisas muito importantes na vida de uma pessoa. E eu não poderia estar ali. Aí quando eu decidi, porque eu falei, bom, vou pedir uma coisa pra vocês então, que vocês segurem a minha renovação, que eu quero pensar. Naquela mesma semana, na sexta-feira, a renovação saiu. Daí eu falei, ok, vamos lá. Eu falei, vou ter que conversar com eles. Eu esperei mais alguns dias. No dia 30 de junho, 30 de maio, tinha uma gravação de um clipe no domingo, na quadra Imperadores do Samba. Chegou a se anunciar que tu continuaria? Sim, teve uma renovação. Na sexta-feira foi anunciado. Eu fiz a reunião na segunda, na sexta foi anunciado. Saiu uma foto minha, da Fernanda e da atual presidente. Renovação e tal. Ok, porque até então realmente, ok, eu vou ficar. Só que depois quando eu chego em casa, eu começo a pensar. Eu já sabia que eu não ia dar continuidade, mas eu precisava, sabe, ouvi-los. Pra que eu sabia que daqui a pouco eu podia estar totalmente errado. Eles falaram, não, tu vai continuar, tá frente a bateria tua e vai ficar tudo bem. Ok, mas eu tinha que ouvi-los pra saber o que ia acontecer. Eu não podia dizer, não, vou pedir minha dispensa, vou lá me antecipar. Não, acho que a gente tem que ouvir, mesmo sabendo que tudo poderia acontecer. Foi dia 30, no domingo, no sábado, eu cheguei na quadra e pedi pra falar com a Sayonara, que foi a pessoa que conversou comigo, né? Ou o Lucas. E a Sayonara me chama e eu falo pra ela, agradeci, falei, eu te agradeço tudo que vocês me propuseram, tudo que eu vivi aqui dentro, 20 e poucos anos, meus 15 anos na frente do Sinfônico, mas hoje eu tô me desligando na frente da bateria. Chorei, fiquei muito emocionada, ela também chorou. Eu lembro que eu saí da quadra, nisso Fábio Castilhos me liga, eu não atendi. E aí ele queria conversar comigo, volta aqui, vamos conversar e tal e tal. Ali foi meu último, foi o dia que eu me desliguei. E como é que é pra ti o encontro? Por exemplo, como é que foi pra ti ver o Imperador na Avenida em 2022? Como é que foi, por exemplo, esse fim de semana que a gente se viu lá, entrar na quadra, até com outra escola? Como é que são pra ti esses encontros? Por exemplo, eu entrevistei aqui não. Infelizmente não tive essa oportunidade, mas o Medina, quando deu entrevista para o personagem da Folia, dizia que naquele período que ele sai do Imperador e vai para o Bamba, por exemplo, ele sofria muito com o encontro. Ele dizia que quando tinha, por exemplo, evento de carnaval e que o Bamba era depois do Imperador, ele dava um jeito até de não precisar enxergar. Como é que é para ti o encontro? Eu não assisti o Desfile de Imperadores em 2022, eu não quis assistir. Porque nós já estávamos com a escola, com as crianças, já na movimentação das crianças, então eu não teria como assistir, e não assisti depois, vocês acreditam? Na verdade, eu não assisti o Desfile Imperadores até hoje. Não assisti o desfile da escola. Não fiz questão, porque eu sabia que ia me doer muito naquela época. Eu tive um período complicado, Gris. Eu tive um período assim do dia 30 de junho, domingo, 15 dias mal. Mal assim, ó. Tem água aí. Mal, assim, de ficar mal, sabe? Assim, aquela coisa assim, de não me sentir bem, de não querer levantar. Sabe depressão de que levam fora, mulher que é fora, mais ou menos isso. Eu tinha levado um fora da minha escola de samba.
Claro, imagina que ideia. E eu sofri muito, muito, porque assim, as pessoas... E eu escutava muito assim, ó. Ah, tu te precipitou. Ah, que tu fez isso sem... Não. Eu tenho 42 anos, eu sou uma mulher que pensa... jamais vou tomar uma decisão. Já fui muito impulsivo, hoje em dia não mais. E eu lembro que eu falei assim, não, eu fiz a coisa certa. Porque se eu não me valorizar na escola, somente foi minha casa. Por 20 e poucos anos, ninguém vai me valorizar. É muito fácil. Daí, como tu falaste, era uma forma de me dispensar. Não, a gente não dispensou, a decisão foi dela. E realmente foi decisão minha, foi eu que quis me desligar. Eu lembro que logo que eu soube, a gente conversou e tal, e eu disse, tá, mas tu quis se desligar ou tu teve uma pressão pra que tu fizesse isso? E eu lembro que tu disse, eu acho que vai ser bom pros dois lados. Nesse momento vai ser bom pros dois lados. E eu lembro da palavra nesse momento, desse pedacinho da tua frase. É que, na verdade, assim, ó, eu não teria como continuar lá, como eu falei aqui, como um chapa de oposição a eles. Chapa não, mas como uma pessoa que era opositora a eles. Não tem cabimento isso. E, na verdade, os meus não estavam lá. Os meus todos saíram. Nesse meio tempo, Beto pede dispensa, a Aninha não está, Érico não está, Rodrigo não está, não tem ninguém lá. Só estamos eu e a bateria. E por mais que comprassem comigo, e daqui a pouco, se eu não me sentisse bem no ensaio, quem que eu ia olhar pro lado, quem que tá ali comigo? O Beto não estaria. As minidivas continuariam, mas mesmo assim, vocês entendem? Eu acho que eu precisaria ter reforço, eu não digo, umas pessoas que eu me sentiria tão... que eles iriam me abraçar, como... E ali eu não estaria. As pessoas dessa chapa de situação, daquele momento, me dava com elas, mas não seriam pessoas que eu teria, sabe, esse acalanto, esse conforto das outras pessoas que estavam. E o peso de tu estar distante da bateria? Vocês sabem que pra mim foi muito complicado, assim, né, no dia, assim, que é na segunda-feira que saiu o meu desligamento, foi muito difícil pra mim, assim, com eles. Claro. Porque eu não conseguia, eu demorei muito pra entender, assim, que eu não era mais a madrinha da bateria. Então tudo que, aí eu caía, às vezes eu não queria passar na internet, caía lá um stories do Instagram, e eu passava. Aí, mas assim, ó, eu acho que, vou dizer pra vocês, o que me salvou, daí eu digo isso pra todo mundo, assim, o que me fez continuar no carnaval, o que me salvou mesmo, foi uma palavra, foram as crianças. Porque no dia, o Minidivas, porque no dia que a gente teve a reunião, porque nesse meio tempo, daí fomos chamados, o projeto foi chamado, e é importante falar isso, uns 15 dias depois o Minidivas é chamado na quadra Imperadores do Samba pra conversar. Tu de novo chamada. Eu chamada... Ou seja, a madrinha não existe mais. Não existe mais. Mas eles, pra falar de Minidivas, tem que chamar a Raquel. Que é responsável pelo projeto. Chamaram, fui eu e mais as 7 mães da contenção comigo. Que são mães que são responsáveis pelo projeto comigo. Nessa reunião estavam Luana Costa, Lucas Ananias, Coquinho, Fábio Castilhos e Lucas Ananias. Os 5, os 4. Não, tinha mais uma pessoa, agora não me lembro quem era, mas que seja. E eu lembro que eu sentei ao lado da presidente. Primeira vez que eu vejo ela como presidente na escola. E daí a gente acho que trocamos algumas palavras, não me lembro muito bem. E a reunião começa. E a fala da reunião era a seguinte. A proposta era, as Minidivas continuam sem a Raquel. A gente quer as crianças, mas a Raquel não é benquista. Essa foi a palavra do vice-presidente da escola, Coquinho. Na tua frente foi Na minha frente, ele disse. Raquel não é mais benquista aqui dentro do Imperadores do Samba. Isso com mães que tem, não posso dar isso pra vocês. Dói, horrível. Imagina se alguém te falar que tu não é mais benquista na escola, que tu trabalhou por tanto tempo, que tu nunca... Se eu tivesse uma pessoa que não fizesse nada, fosse só um belozinho na frente da bateria, mas tu sabe, né, Genil? Eu fazia muito. E eu não falo isso porque eu quero me exibir, não. Mas porque eu não fazia pela bateria, eu fazia pela escola, porque me dava prazer ir pra barracão. Eu amava estar dentro daquele barracão, ficava a última semana toda no barracão. Ia pra casa do Luciano Maia, eu sou metido, aquele tipo de pessoa que eu andava em todos os segmentos da escola, mas porque eu queria ajudar a escola. E ouvir aquilo do Coquinho era uma coisa muito complicada pra mim. E realmente... Ele falou que ele não era mais benquista na escola. Aí a fala continuou, o Fábio Castilhos, querido, ele tentou meio que... Não é bem assim. Não é bem assim a coisa. O Lucas Ananias falou, não, realmente, a gente quer as crianças, o projeto, mas que vocês estejam à frente do projeto, as mães. As mães, logicamente, não aceitaram. Não, mas saímos dali, a gente vai conversar e tal. Ok, saímos dali. Fomos todo mundo embora, num silêncio. No outro dia eu fiz um grupo, chamei a outras mães e alguns pais, falei, a gente conversou isso e isso. Botei num grupão do Minidivas que existia. Falei, a decisão é de vocês, gurias. E eu falei pra elas que o que vocês decidirem eu vou apoiar. Querem ficar na escola, eu apoio vocês. Não tem problema, Minidivas, eu faço o que tiver que fazer. Fiquem na escola, a escola é de coração de vocês. Quando pro minha felicidade, o meu susto, elas falaram, não, a gente vai contigo. Eu disse, meu Deus. Porque se elas me falassem assim, eu já pararia do meu carnaval. E vocês nem sabiam para onde iriam? Não, a gente não sabia.
Não sabíamos. A gente tem que já, daqui a pouco, o papo tá maravilhoso, encaminhar o nosso encerramento. Tem mais espaço para mais 2 perguntas aí, tá? Eu preciso te perguntar de um cara, já até conversamos sobre isso quando eu te liguei para te entrevistar para o livro da história de imperadores, né? Te fiz algumas perguntas desse livro que contou a história da escola, ou um olhar sobre a história da escola. Logicamente que 60 anos não tem como resumir em 150 páginas, né? Mas eu, o Éder de Barros e a Helena tentamos, né, fazer a maior justiça possível e valorizar os grandes personagens dessa história. Tu citou aqui várias vezes, não tinha como ser diferente, Sandro Brinco, que eu acho que talvez é o cara que... um cara que ganha da Raquel, assim, ou empata com a Raquel em devoção, em paixão por essa escola, foi o Brinco, que mais de uma vez, todo mundo sabe disso, era convidado por outros presidentes para ir para outras escolas. O Urso contou para mim várias vezes: Vinícius, eu já ofereci pro Brinco o dobro do que ele tá ganhando atrasado no Imperador, e ele me disse: Urso, não precisa me ligar porque eu não vou. Então foi um cara que, naquele momento do Carnaval de Porto Alegre, muito pujante, né? As escolas com recursos, pagando cachês para os seus destaques importantes. O Urso me contou que teve um ano que ele ofereceu o que nem tinha pro Brinco, e o Brinco não quis nem conversar. Disse: não, Urso, não adianta, não quero dinheiro, eu gosto do Imperador. Fala desse cara, e eu queria que tu contasse uma história. Vocês tiveram, inclusive, uma discussão pesada, né? Ficaram um tempo sem se falar. Isso. Nós, na verdade, o Brinco é a maior inspiração, né? Qualquer ritmista, acho que tem Imperadores do Samba. Não só pela forma como ele trabalhava na escola, mas pela sementinha, né? Ele plantava dentro do teu coraçãozinho uma sementinha de amor muito forte, assim. Aquele negócio de nossa família não era por acaso. Não, era nossa família. Era um conceito, assim. Era nossa família. Né? Nós éramos muito unidos, nós éramos uma família, além literalmente a palavra família, nós éramos muito parceiros, assim, pra tudo. De irmos na casa um do outro, de fazermos shows, estarmos cansados e o Brinco chamar: não, mas a gente tem que ir de novo e vamos de novo. Eu acho que essa questão dessa contenção da bateria começou a fazer os lanches depois do ensaio, porque o Brinco falava: os guris saem daqui com fome, os guris saem daqui com sede. Então a gente começou, tudo eram ideias muito dele, assim, a gente começou a comprar, a gente começou a fazer isso. Mas o Brinco, eu não conheci, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Neri Caveira, que eu acho que ele é um cara sensacional. Acho que ele, como eu também queria ter conhecido o Oswaldo Oxum, assim, pessoas que eu acho que se eu conhecesse, eu ia ter esse tamanho respeito, né? Sim, os teus mestres de bateria foram primeiro Brinco, depois Urso e Calbi e depois Júnior Aruana. Perfeito. Mas queria ter conhecido o Irajá e tudo. Eu posso te falar de carteirinha que Neri Caveira era um espetáculo, porque ele é meu padrinho de eu acho que ele é um cara assim, sensacional, né? Uma vez eu conversei com ele e eu falei: eu sou a madrinha da bateria, e ele me olhava e dizia assim: Branca. Tocava Branca. E eu lembro, e o Brinco, ele nunca teve nenhum problema comigo. A gente sempre estava muito bem. Nós éramos muito unidos. Muito unidos. Eu sabia pra onde o Brinco olhava. Eu sabia as bossas do Brinco. Eu sabia as mãos do Brinco pra onde ia. Eu sabia o que tinha que fazer. Ele me ensinou tudo isso. Ele me ensinou... Eu lembro de uma vez que ele me falou. Eu não pude ir no ensaio numa sexta-feira, que eu tava muito gripada. E ele falou assim: tu tem que vir porque tu é a única na frente da baterias. E eu disse: tá. E eu lembro que eu ia doente pros ensaios. Quando a gente tava em 3 na frente da bateria, eu, a Kathleen e a Liliane, a gente queria fazer um revezamento. Não pode. As 3 têm que ir. Tinha essa coisa muito séria. E eu acho que ele me plantou essa sementinha de amor ao Imperadores de uma tal maneira que eu queria estar ali dentro sempre. Tanto que quando tudo se deu, tudo que aconteceu com ele, assim, aquilo era muito olhar pra frente da bateria e não enxergar o Brinco, era uma coisa absurda. 2013 foi nosso ano sensacional, a bateria veio linda, maravilhosa, eles vieram de Os Romanos. E eu lembro que quando a gente não se falava. Nós tivemos uma briga muito feia. Isso, vocês tiveram uma discussão pesada. A gente foi fazer um show. A história era assim: a gente fazia muito show. E a gente tinha 2 shows. Um show em Gravataí e um show no Barra Shopping, acho que era Barra Shopping. E aí tinha que estar na quadra às 8. E ele era muito comprometido com o horário. Muito comprometido. E eu tava com muita fome, eu fui... Não era no Barra Shopping, mentira. Era um show em Gravataí, que era um show da Imperadores, e ainda tínhamos um show comercial. Eu acho que era alguma coisa nessas empresas, festa corporativa. E eu fui no Barra Shopping, tipo assim, eram 7 horas, e eu tinha que fazer um lanche. Um lanche. Quando eu voltei, a avó tava arrancando. E ele falou assim pra mim: tu não vai dançar, tô atrasado, agora tu não vai dançar, olha aí, eu vou ter que ser uma... Logo tu, Raquel. E a gente começou a discutir, debater. Nós ficamos sem nos falar de 2011 até 2013. Ou seja, tu, rainha de bateria, ele, o mestre, convivendo 3, 4 vezes na semana sem se falar. 3 anos seguidos. Nós ficamos sem nos falar. E vocês voltam a se falar antes dele partir ou não dá tempo? Infelizmente não. A gente não volta. Uma pena, né?
Porque eu queria muito ter conversado com ele, sabe, sobre tudo isso. É que, na verdade, ele era muito cabeça dura, né? Ele era muito rígido. E ele era difícil, assim. Tanto que eu tentei conversar com ele várias vezes. Mas eu acho que eu tinha que dar um tempo pra ele. Só que eu não achei que esse tempo ia durar tanto tempo, assim, tanto. Vocês falavam, pelo menos, questões necessárias profissionalmente? Não, quando vinha, vou te dar um exemplo. Ele mandava alguém dizer? Mandava alguém dizer. A Jorge me falava, eu pedia pra ela perguntar. A bandeira tá sendo apresentada pra ele. Eu cutucava ele virava, beijava a bandeira, eu beijava a bandeira. Foi assim que a gente conviveu. 2011, 2012, 2013. Por causa de um atraso. Por causa de um atraso. Só que daí a gente começou... Cara, lógico que na discussão tu deve ter dito alguma coisa fora Com do lugar. certeza. Ele disse algo pior, tu foi piorando. E naquele momento a gente teve mais um show, eu tentei conversar com ele, ele me xingou, eu chamei ele de grosso. E daí foram várias situações. A gente teve 2 momentos muito importantes. Agora, deixa eu te interromper, porque tem um lado de consciência dele. Ele estava bravo contigo, ele decidiu não falar mais contigo, mas não foi na diretoria da escola dizer tira a Raquel, não. Não, muito pelo contrário. Eu não vou falar com ela, mas ela fica no lugar dela. Em 2012, o Julinho lembra disso. Éramos eu, a Kathleen e a Liliane, na frente da bateria. E aí ele fez uma reunião com os guris no primeiro ensaio de sábado e falou que ele achava que tinha muita gente na frente da bateria. E por alguns motivos ele achava que a gente tinha que fazer Aí ele fez uma votação, Vinícius. E a votação era a seguinte: quem quer a fulana de um lado? Aí ficou todo mundo pro outro lado. Quem quer a ciclana de um lado? Ficou todo mundo pro outro lado. Quando ele falou quem quer a Raquel, foi todo mundo pro meu lado. Só ficou ele. Aí ele disse assim, vocês são bem vendidos, né? Vocês são bem vendidos. Eu lembro que os gringos falaram. Na real ele tava brabo, mas não tava de mal, entendeu? Isso. Ele tava brabo ele tinha com consciência da relevância. É. Como ele era muito dedicado à bateria... Ele diz, eu não quero falar com essa mala, mas ela é importante. Lembro que em 2013 teve um momento muito legal, a gente teve uma muamba e eu caí no dia da muamba. A gente entrou, tava molhado, eles tinham pintado, lembra? O piso lá da avenida. Uhum. E eu caí, mas caí assim, imagina esse meu tamanho cair. E na frente da bateria, eu lembro que ele me juntou. Literalmente eu não conseguia levantar. Me levou no meio da bateria, me entregou pro Urso. O Urso tirou meu sapato, que eu só conseguia. E ali eu lembro que todo mundo começou a chorar. A bateria toda chorava, porque foi o primeiro contato que a gente teve, assim. Em 2013, no desfile, então, eu falei com ele, a gente bateu 2 fotos do desfile. Aí ali acho que a gente já tava tentando, sabe? Mas logo em seguida... Mas eu lembro muito bem disso, e a gente falava com ele, cara, deixa ser cabeça dura, meu. Pô, e ele disse assim, não, isso é bom pra ela tá... Só sim, ela... ele tinha isso como Ele tinha uma ideia de que tu precisava dar uma acalmada. E aí chega o carnaval, é 2014 o último ano? Que ele desfila 2013. 2013. Isso. 14 ele não desfila, né? Porque já estava doente. Como é que foi, por exemplo... Chegar na avenida, o brinco não tá ali. Chegar na muamba, eu lembro que... Eu acho que para as pessoas que não eram da escola, a muamba foi o grande momento de chamar a atenção que as coisas eram sérias. Porque essa devoção, essa dedicação, esse amor do brinco ao imperador, todo mundo conhecia, né? Ele contou, inclusive, que ele cansava de passar de ônibus na frente da quadra do imperador e puxava o cordãozinho para descer. E ele se deu conta, mas eu não tenho que fazer aqui agora. Mas eu vou entrar na quadra. Porque a vida dele era aquilo ali. Quando vocês recebem a informação na quadra é uma coisa, mas quando chega na muamba, e aí o povo do carnaval, porque na época a muamba tinha transmissão de rádio, não sei o que, era diferente, né? E aí o povo do carnaval se dá conta que, gente, alguma coisa importante está acontecendo. Aí veio o desfile, o brinco não tá. Aí o imperador ganha aquele carnaval, acho que é Veríssimo, né? Carnaval, um desfile belíssimo. Veríssimo ganha o carnaval e o brinco não tá nas campeãs. E eu lembro que cada semana se diziam, não, mas na semana que vem ele deve estar. Na semana que vem ele deve estar. Era uma positividade falsa, porque a situação dele já era bem grave. Como é que foi esses 3 momentos? Muamba, desfile, campeãs. Lembro como é que foi Muamba... desfilar sem o brinco? Como é que a bateria se deu conta que ele podia estar partindo, né? Sim, eu acho que, mas aqui na verdade o que tu falaste, que todo mundo já sabia aos pouquinhos, né? A gente foi se conscientizando, mas foi muito difícil. Na Muamba eu lembro que a gente foi desfilou de manhã já, tava amanhecendo o dia, e nosso barracão era ao lado do barracão da Imperatriz, ao lado do barracão da Imperatriz, e a diretoria da Imperatriz estava todinha na rua, quando a bateria se montou lá dentro. Aí eu lembro que tem uma foto muito legal, assim, que na hora que a gente tá saindo do barracão, tá todo mundo de cabeça baixa, e aí quando o Urso começa a tirar, as pessoas começam a bater palma, assim. Eu acho que ali é o grande momento, assim, que tu percebe que a tua grande inspiração não tá mais perto de ti, e tu tem que ter, porque naquele primeiro ano, a Fernanda já tá na frente da bateria comigo, e eu lembro que ele falava muito isso pra mim, eu sempre fui muito ciumenta, né?
Eu sempre me experimento com a bateria, o Julinho sabe. Eu sou muito possessiva. Mas a bateria, pra mim, eram meus grandes... Meus meninos de ouro. E aí, eu dividir a frente da bateria, pra mim, era muito complicado. E aí, quando a Fernanda entrou em 2014, ela entrou no momento que o brinco não está na Muamba, mas ela entrou ali também pra fortalecer, querendo ou não, naquele período. E aí, quando a gente vai pra Muamba, que tem um grupo de diretores de bateria que estão conduzidos pelo mestre Newton, e eles abraçam o urso, e aí no microfone já, acho que o Rodrigo Costa era o presidente, e ele fala, ele diz, Muamba é pra ti, brinco, e aí tu possa estar assistindo e tudo mais. Ali foi muito emocionante. Ali a gente percebe que realmente a figura do brinco fazia muita falta pra nós, porque ele te fortalecia, porque ele era um cara de muito posicionamento, ele tinha que gritar, ele montava a bateria, já começava, ele não tinha essa questão, vamos fazer, não, ele já iniciava, a segunda passada do samba já tava com a bateria ali, e os guris, imagina, foram pegos de surpresa. O trabalho tava pronto, o brinco entregou o trabalho pra eles pronto, é só vocês tocar na avenida agora. Ele era um cara que liderava pelo exemplo, né? Ele não era de Exatamente. grito, Nada. ele não era de apito, inclusive, assim como o Neri, ele era pelo exemplo. Isso. Então, eu acho que as pessoas se inspiram nele justamente por isso. Aquela calmaria que ele tinha era dele, né? Educadíssimo, né? Totalmente. Ele fazia questão, assim, de tu... E eu lembro que dali na Muamba, uma semana depois do desfile, o desfile foi muito emocionante, até porque depois assistindo o desfile RBS TV, tocava muito nessa questão do mestre Brinco, que tá no hospital, e foram muitas homenagens, o Vinícius homenageou ele, e pra nós, e nosso maior medo, ele assistiu o desfile, no hospital ele assistiu o desfile. Isso tá no livro. Ele assistiu o desfile, e eu lembro que nosso maior medo era a gente não alcançar as notas máximas, porque o trabalho dele foi pronto, e a gente só tinha que fazer. E aí, quando saem as notas, a gente tá na quadra, eu tava voltando à praia, eles dão 10. Eu lembro que aquela foi uma explosão, assim, meu Deus, ele tá muito feliz. Só que a gente tinha esperança que ele iria voltar. E quando é que alguém te liga, quando é que alguém te avisa que a gente foi pro Alegrete. ele tinha partido? A gente foi fazer um show no Alegrete, Imperadores. Dia 20 de abril, 20 ou 21. A gente fez um show no Alegrete, muito legal o show lá, pra uma escola da Rainha, acho que foi. E a gente volta do Alegrete, e eu chego em casa, 3 horas da manhã me liga o papai. O Dudu do Repi. Onde é que tu tá? E eu já sabia. E aí chega o meu pai na minha casa. E meu pai fala, filho, eu tenho que falar contigo. E eu já descia, porque eu dormia, meu quarto era no mezanino. E eu lembro que eu desci. E eu já sabia, o Dudu já estava na minha casa, assim, estacionado o carro. E meu pai fala, abre pro pai. Daí quando eu abri, aí meu pai já entrou, daí o Dudu veio, eu falei, eu não acredito. Daí começa, né? Daí que ele fala, o Brinco faleceu essa noite, teve uma parada cardíaca, e aí a gente vai, eu lembro que eu tomo banho, boto uma roupa, e eu vou pra Coab, que era o único lugar que eu tinha que estar naquele momento, com a tia Vera, né, com o pessoal. Onde ele morava? Onde ele morava, daí já tava todo mundo, tava uma parte da bateria lá, e ali a gente fica até a hora de todas as resoluções serem tomadas em relação ao enterro, velório e tudo mais. Essas burocracias doloridas que tem que se fazer, né? Sabe que foi um dos... Eu fui no velório de muita gente no carnaval, do seu Jaruanda, do Betinho, mas o velório do Brinco foi algo emocionante. Foi bonito de se ver, sabe, as pessoas lá, todo mundo. E ele tava visivelmente tranquilo, assim, ele é um cara que acho que ele lutou tanto, né, que eu acho que ele se descansou. E foi muito bonito de ver pessoas de outras escolas, sabe, as pessoas chegando, muita gente no Jardim da Paz, muita gente. Mas a hora que ele é enterrado, assim, que daí desce o caixão, que sobe aquela terra, que daí tu pensa, e agora? O que vai ser da gente? E tava bem num período de eleição, né, Imperadores? Eu lembro que foi bem num período de eleição. Eu já tinha começado, Érico Leotti e Céu Amorim disputavam as chapas. E eu lembro de uma fala de alguém, eu não me lembro quem falou, porque agora a gente tem que focar na eleição. E eu lembro da Jorge, tava comigo, assim, ela disse, não, meu marido acabou de morrer. Agora a gente vai falar de eleição. E isso era muito triste, assim. Foi pra nós, assim, um luto muito dolorido. A gente demorou muito. E aí, logo a eleição já tem aquela história que vão tirar os guris, quem vem pra frente da bateria, o que vai acontecer daqui por diante. Vou me tirar também, porque eu já era... E calça, desculpa, a palavra do Brinco, eu tava sempre com ele. Então, a gente já pensa 1000 coisas, né? Mas eu acho que ele nos fortaleceu muito lá de cima. Eu acho que ele emanou muitas boas energias. Eu acho que ele fez de tudo pra que a gente continuasse esse período que eu fiquei lá dentro. Depois, e digo, se ele tivesse lá, muita coisa não teria acontecido. Muita coisa. Raquel, para encerrar, o tempo tá partindo e a gente tem que entregar aqui o nosso programa. Em primeiro lugar, obrigado por ter aberto o teu coração em relação a tantas coisas aqui, né? A saudade do mestre Brinco, a tua relação com a tua escola, contar o teu início tão bonito lá na Candinha, vestida de sorvete. Sorvete.
Explica para nós aqui, bem objetivamente, para quem porventura não saiba, o que é o Mini Divas, que hoje é o projeto a qual tu te dedica, né? Isso. Como é que funciona? Como é que faz para participar? Explica pra gente aí, faz uma propaganda, do Mini projeto. Divas é um projeto infantil, composto por crianças de 5 a 15 anos, meninas e meninos. É um projeto que eu costumo falar, que é um projeto arco-íris, né? Literalmente um projeto arco-íris. Um projeto que não tem, independente do que autistas, a gente tem crianças especiais com deficiência, a gente é um projeto que abre a cabeça das crianças pro carnaval. Elas já são carnavalescas, mas elas querem aprender mais. Nós éramos Imperadores do Samba durante 3 anos, agora nós somos itinerários, essa palavra não é uma palavra que eu gosto de usar. Nós somos ligados ao Carnaval de Porto Alegre. E desfilamos em 3 escolas do Carnaval do Grupo Especial. Bambas da Origem, Imperatriz Leopoldina e Vila do IAPI em 2023. Desfilamos em 2022 em 4 escolas e nesse ano nós vamos em 3 especial. Já temos um casal de Messalha e Porta-Bandeira, que atualmente é o 3º casal dos Bambas da Orgia, foram convidados pela escola e já são o 3º casal. Para nós é uma honra. São oriundos do Areal do Futuro e também oriundos do Mini Divas. Temos uma estandarte mirim no projeto e 65 crianças. É agregar o carnaval, meninos. É trazer esperança pro carnaval. Garantir o futuro, né? Futuro. E eu vou dizer pra vocês, elas iniciam gostando de carnaval. Elas amam carnaval. Claro. Elas têm, se vocês perguntarem pra elas, sabem tudo de carnaval. Elas têm conhecimento. Nós não somos um projeto infantil só de carnaval. Se não passar de ano, não desfila. Não tiver boa conduta com os pais, não desfila. A gente tem todo um trabalho, todo um processo, assim, pra trabalhar com isso, que o carnaval não é só como eu era bitolada 10 anos atrás. Pra mim era trabalho e carnaval. Não. Tu estuda, tu vai te garantir o teu futuro. Tu integra, né, essas coisas. E aí, agora, depois, o carnaval, ele vem lá no 3º plano, mas ele faz a tua diversão. Então, pra eles é muito importante. Agora a gente tá montando, a gente vai ter uma novidade aí pros próximos meses, a gente vai montar a gente tem umas gurias muito grandes já no projeto, né? Elas não querem sair do projeto, a gente decidiu que a gente vai continuar o projeto até os 18, mas de uma maneira diferente. Assim, a gente vai fazer uma coisa mais agregada a essas gurias que estão crescendo. Acho que vai ser importante. Tem uma perguntinha que faltou, né, Julinho? Preciso fazer aqui até porque aquela perguntinha... não vou dizer maldosa, uma perguntinha polêmica, digamos assim. Capciosa, boa. A Imperatriz, escola maravilhosa, tudo certo. Vila da EPI também tá tudo certo. Toda escola de samba é espetacular e maravilhosa, que fique claro, isso aqui não é muro. Eu tenho todas no meu coração. Mas a gente sabe que Imperadores e Bambas da Orgia é uma rivalidade, a maior do nosso carnaval, ou a mais tradicional. Como é que é a Raquel desfilar em Bambas da Orgia? Como é que a Raquel tá dentro de Bambas da Orgia? Como é que a Raquel chegar na quadra do Imperador pra festa da bateria com a equipe de Bambas da Orgia? Com a sinfônica tatuada aqui, com o símbolo do Imperador? Como é que é isso? Eu vou contar uma história rápida. Teve um presidente de uma escola também que me convidou, não vou citar o nome de especial, me convidou pra eu desfilar na escola com as crianças. Aceitamos o convite, fizemos alguns ensaios. O diretor de carnaval dele um dia me chamou e falou assim, eu falei pra ele que eu queria que as crianças participassem do grupo show, que é importante pra elas. Terem contato com os destaques, com o público, não só na avenida. A fala dele foi pra mim assim, eu não posso botar as crianças no ensaio do grupo show da escola. Eu falei, por quê? Porque tu coordena elas. Eu falei, tu tem sinfônica tatuada no teu braço? Eu falei, tá bom. Então, nesse momento, as Mini Divas estão se retirando da escola, elas não vão desfilar nessa escola. Porque ninguém me falou isso em nenhuma das escolas que eu tive, e muito menos Bambas. Existe uma história que às vezes a gente é valorizado fora da casa da gente, não, né? Não farei isso no ar, mas fora do ar eu vou apostar contigo qual foi a escola que te disse isso. Então tá. Eu imagino também. Existe uma história que a gente é valorizado fora da casa da gente. E eu fui muito bem recebido nos Bambas da Orgia, pelo presidente Break, pela diretoria, pelos destaques, pela bateria, por todo mundo. Como eu fui na Imperatriz, como eu fui no EPI, no Acadêmicos, na Samba Puro. As crianças fizeram a primeira ala de mulatas infantis da Samba Puro, né? A Samba Puro não tinha ala de mulatas, as crianças vieram atrás da bateria tapando o buraco, o recuo da bateria. Pra mim isso foi sensacional. Claro. Mas os Bambas da Orgia, eles abraçaram o Mini Divas. De todas as maneiras. De todas as maneiras. A gente as crianças fazem parte do grupo show, as crianças têm um propósito lá dentro. Eles veem nas crianças o futuro. E eles não se importam se elas são imperadores, se elas são... Uma vez, mas a essência continua, teu coração, tu nunca vai mudar. Meu amor vai ser sempre Imperadores do Samba, é minha casa, é minha morada. Mas eu agreguei ao carnaval. Então essas crianças despertaram para elas, muitas vão te dizer, não, eu acho que eu sou Bambas da Orgia. Elas estão num processo ainda delas, sabe, se conhecerem, claro, decidirem o que vão fazer. Mas eu vou dizer pra vocês, não foi algo que eu achei que ia ser. A hora que eu entrei na avenida com Berto Macedo do meu lado. Outro vermelho e branco. Que a gente veio, a gente vinha acompanhando o casal. Eu vou dizer pra vocês que as pessoas gritavam, Raquel, que bom que tu tá aqui. E aquilo me pegou. E eu disse, gente, muito legal. Tu achou que ia ser difícil? Foi fácil? Foi, mas porque tu é imperador, eu falei, eu não me vendi. Eu não estou na minha casa. Mas tu é do carnaval. Sou do carnaval. Eu digo muito pras crianças. Sexta-feira, antes de a gente entrar lá, na festa da bateria, foi o primeiro show que eu fiz, tava falando pro Julinho.
Depois de 1 ano e meio, foi a primeira vez que eu entrei na quadra Imperadores do Samba. Foi na sexta-feira, na festa da bateria. Eu fiz uma reunião com as crianças são muito discernimento, vocês não têm noção. Eu falo assim pra elas, dancem por mim. Dancem muito por mim. E elas rasgaram o pé naquele dia. Elas estavam com uma gana de dançar. Porque elas além de querer, óbvio, se mostrar, elas têm um encantamento pelos bambas, pela Imperatriz. E isso é muito legal, gente. É muito importante que eles tenham isso na cabecinha e no coraçãozinho deles. Raquel Nunes, uma satisfação te receber aqui. Tô muito feliz, muito feliz. Não tem noção. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Agradecer meu irmão Julinho pela força que deu aí pra gente bater esse papo com a Raquel. Bom demais. E fiquem ligados aí, vocês todos na Cubo Play. Né, você sabe, todos os episódios do podcast Sambrito estão disponíveis no canal da Cubo no YouTube. Então tem lá o bate-papo com o Sandro Ferraz, que foi maravilhoso. Com o mestre Sala Marcelinho, que foi espetacular. O Girozinho contou um monte de história. Mestre Newton, nossa senhora, tanta gente boa que veio por aí. E tem mais pela frente, essa semana que vai vir aí. Vai ter Mestre Guto, vai conversar aqui com a gente. Lu Astral vai conversar aqui com a gente. Chayenne, Porte da Arte Bambas da Orgia tradicional também. É só fera que passa aqui, né, Julinho? Mas eu penso que esse canal, o Sambrito, ele daqui a 20 anos... Essa é a ideia. As pessoas vão rever, né? Como a gente nós vamos ter nós vamos ter o carnaval. Eu acho que o personagem arquivado, da Folia na extinta TV Com cumpriu um papel relevantíssimo, né, de contar a história das pessoas, né, e curiosamente apresentado pelo pai, e eu na época era produtor do programa, e de certa forma eu vejo o podcast Sambrito num formato contemporâneo, que é o podcast, que está em moda nesse momento. Exatamente. Né? Registrar a mesma coisa, né, que as histórias, que as pessoas do carnaval possam aqui registrar suas trajetórias, e lembrando que, além de você que está assistindo aqui, vendo, ou no seu computador, ou no seu celular, na sua televisão, né, com Smart TV, também pode ouvir todos os episódios que estão no Spotify. Então você bota lá, podcast Sambrito no Spotify, também encontra todas as conversas, todos os episódios. No canal do YouTube do Cláudio Brito também tem os cortes, então trechos específicos. Por exemplo, agora esse corte aqui da Raquel falando do brinco, vai ser um corte específico, logicamente. A Raquel falando de como é que foi desfilar nos Bambas da Orgia, vai ser outro corte, tá bom, gente? Obrigado, Raquel, Julinho, volte muito sempre, obrigado, muito em breve. Muito obrigado, meninas. Um beijo a todos vocês e aquela mensagem que eu sempre falo. Salve o Carnaval de Porto Alegre, até a próxima. Até.